Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a luta pela liberdade, tá? Então, para isso, peguem a apostila de vocês, abram na página 27 e vamos lá. Bom, durante o século XVI foram construídos então os primeiros engenhos em nossas terras. Em 1621 foram trazidos para cá muitos africanos escravizados. Eles foram trazidos pelos colonizadores e eles foram trazidos então para trabalhar aí nas construções das povoações e também na agricultura. E a vida desses escravizados aqui não era algo fácil, era algo muito duro, muito difícil, porque eles acordavam bem cedo, iam dormir só de noite, então eles trabalhavam o dia inteiro. E quando eles não obedeciam às regras, ao que os senhores pediam, eles recebiam alguns castigos corporais, né, muito duros. Então aí, na página 27, a gente tem uma imagem que está retratando esses castigos que eles recebiam. Então, devido a esses maus tratos, a essas péssimas condições que eles tinham, né? Como também decorrente esses castigos que eles recebiam dos senhores, eles fugiam e iam para matas fechadas, iam lá para o interior das matas. E lá eles formavam povoações e também praticavam a agricultura para conseguir se sustentar. Então, lá no interior dessas florestas, eles formavam a comunidade deles. E esses espaços que eles faziam, né, nessas florestas, nesses interiores das florestas, tinham nome. E aí que está a atividade de vocês agora. Vocês vão desembaralhar essas letras para descobrir o nome das povoações formadas por esses escravos fugitivos. Bom, então aí no século XVIII existiam muitas instalações de quilombos em nossas terras. Então os homens das vilas, né, formavam aí intervenções militares para destruir esses quilombos e prender esses escravos fugitivos. E esses escravos fugitivos, eles também organizavam alguns movimentos para mostrar o descontentamento deles, a insatisfação deles quanto, né, a essa escravidão que eles viviam. E uma das mais importantes rebeliões que aconteceu naquele tempo foi o movimento de São José dos Calçados, que foi uma rebelião que envolveu aí, muitos escravos e que eles pediam aí, lutaram pela liberdade, ou seja, pela alforria dessa escravidão naquela época. Bom, aí na página 28 tem algumas atividades para vocês fazerem na sessão refletindo mais sobre o tema. Então vamos lá. Leia o texto. Ele faz parte de uma peça teatral que relata a situação dos escravizados na região de São José do Queimado. Cântico. É chegada a hora, é chegado o dia da justa vitória, da justa alforria. A alforria foi um documento que comprovava a liberdade desses escravizados, tá bom? Reunidos todos nesta mesma fé, neste movimento, neste ajuntamento, de quem é cativo, de quem cativo é. Reunidos todos nesta mesma fé. Não tem mais motivo esta vida assim, não tem mais sentido esta vida em si. Tanto sofrimento, tão sem cabimento, vai cessar para mim, vai cessar para ti. Tanto sofrimento vai cessar, enfim, para sempre, enfim. É chegado o dia, é chegada a hora. Então, né, a gente observa nessa peça teatral quanto eles lutaram por essa alforria, pelo término dessa escravidão, né? Agora, aí na questão A, vocês vão responder, né, com base nesse texto, como se sentiam os escravizados, qual era o sentimento deles, era um sentimento de alegria, de tristeza, eles estavam contentes com a situação de escravidão que eles estavam vivendo? É isso que eu quero que vocês respondam. Questão B, qual era o maior desejo dos cativos? Então, qual era o maior desejo desses escravizados naquela época? O que eles queriam? Pelo que tanto eles lutaram, tá? É isso que vocês vão responder aí. Bom, virando aí na página 29, a gente vai entender um pouquinho a mais sobre o que foi esse movimento de São José do Queimado, tá bom? Então, a gente observou que esses africanos escravizados, eles lutaram pela liberdade deles, né? Eles lutaram muito, eles queriam conquistar essa liberdade. E para atingir esse objetivo,
Em 1849, cerca de 30 escravizados armados invadiram uma igreja em São José do Queimado e exigiram a liberdade. Esse movimento ocorreu porque os escravizados não foram atendidos pelo padre de Queimado, que havia prometido a liberdade aos que ajudassem a construir aquela igreja, tá? Então o trabalho durou um ano, ocorrendo também aos sábados e domingos. Quando terminou a construção, o padre não conseguiu cumprir o que ele havia prometido. Então, foi o que provocou a insatisfação nesses escravizados, tá? Aqui ao lado a gente observa uma imagem das ruínas de São José do Queimado, tá? Dessa igreja. Então, eles organizaram um movimento e passaram pelos engenhos de açúcar da região, obrigando os senhores a libertarem os escravizados. Isso fez com que cerca de 300 africanos escravizados ficassem armados, distribuídos pelos caminhos, liderados pelos rebeldes Elisiário, Chico Prego e João Monteiro. Os moradores de Vitória ficaram assustados com o acontecimento. O governo do Espírito Santo enviou então um grupo de militares para conter a revolta. Rapidamente, os militares conseguiram dispersar os africanos que fugiram para o interior, escondendo-se. Conta-se que Elisiário era um escravizado que sabia ler e exercia a função de carpinteiro para um frei italiano, que era contra a escravidão. Quando foi perseguido, conseguiu fugir e nunca foi encontrado. Ficou conhecido como herói da liberdade. Dos que foram capturados e entregues aos senhores, destacam-se Chico Prego e João Monteiro, que foram enforcados para dar exemplo a todos os outros cativos. Então Chico Prego foi considerado herói da cidade de Serra e em sua homenagem foi criado um projeto que leva seu nome para incentivar os eventos culturais do município. Então a gente pode afirmar que vários grupos participaram de movimentos para defender algumas causas do nosso território, como aí a defesa das terras, a luta pela liberdade e também por melhores condições de vida. Então, foram movimentos que foram acontecendo ao decorrer dos tempos e também algumas autoridades se destacam dentro desses movimentos e que também ajudaram para o crescimento do nosso Espírito Santo, tá bom? E depois da descoberta do ouro no interior do Brasil, a capitania do Espírito Santo ela passou por diversos administradores e teve uma época que a nossa capitania ficou sob o domínio do governo da Bahia. E foi só em 1810 que ocorreram algumas mudanças que acabou favorecendo, então, a independência da capitania do Espírito Santo do governo da Bahia. E esse momento foi um momento muito importante para nós capixabas, tá? Foi um momento de crescimento e desenvolvimento das nossas terras. E algumas atividades econômicas aumentaram, principalmente a exploração da madeira e também de alguns derivados do algodão. Então, nossa terra começou a se tornar muito valorizada e procurada por várias pessoas interessadas em negócios. Então, aí provocou, né, o desenvolvimento e crescimento das nossas terras. Bom, agora aí na seção refletindo mais sobre o tema, na página 30, tem mais algumas atividades para vocês fazerem. Vocês vão correlacionar a primeira coluna com a segunda, né, de acordo com os movimentos políticos e sociais que nós estudamos ao decorrer deste capítulo, tá? Então, vocês vão ler aqui o conceito e ligá-los ao nome correto da segunda fileira, tá bom? Bom, virando aí na página 31, tem uma atividadezinha da seção Cidadão Mirim, mas a gente não vai realizar essa atividade, tá bom? Então, da página 30, a gente vai lá para a página 32, tá bom? Bom, então aí na página 32, na seção Refletindo Mais sobre o tema, tem uma última atividade aí para vocês fazerem, e é a seguinte: apesar de muitas pessoas lutarem por benefícios e melhores condições de vida, nem sempre elas conseguem atingir seus objetivos. Por que isso acontece? Então, vocês vão explicar isso daí para mim. Por que vocês acham, então, que algumas pessoas, quando essas pessoas se unem para lutar por um bem comum, às vezes, nem sempre, né, elas conseguem aquilo que elas desejam? O que acontece? Será que é porque existem diferentes opiniões no mundo, pessoas com interesses diferentes? Talvez as pessoas que obtêm do poder têm uma opinião diferente sobre
essa causa que as pessoas estão lutando. Então, vocês vão abordar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Então, ao decorrer desse capítulo, a gente estudou um pouco sobre esses movimentos que ocorreram no Espírito Santo. A gente viu aí a união de pessoas em prol de um bem comum, né, de obter aí alguns direitos, alguns benefícios. E a gente percebeu também que esses movimentos nem sempre ocorreram de uma forma pacífica, ocorreram sim alguns conflitos e também rebeliões. E eles lutaram sim por melhores condições de poder participar nas decisões sociais e políticas do país, né, no Espírito Santo. E isso fez com que deixasse na atualidade alguns registros desses acontecimentos, né, que ocorreram no nosso estado, no nosso Brasil. Na atualidade existem registros importantes sobre esses movimentos que aconteceram e que faz a gente compreender e entender um pouco das ideias e das necessidades que as pessoas tinham naquele tempo, né? Naquele tempo na nossa região. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivon, tá? Para te livre corrigir. Beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!